Você sabe diagnosticar o autismo? O diagnóstico pode levar anos e, desta forma, adiar o tratamento de quem tanto precisa. Pensando nisso, uma empresa de tecnologia na saúde criou uma solução bem simples e tecnológica para ajudar essas pessoas. Eu sempre percebi que a minha filha era diferente. Sempre quieta no canto dela, quando ficava doente, estava com dor, quando precisava comer, ela não dava sinal, eu tinha que sempre chegar até ela e isso me preocupava muito. Ana Carolina, a filha de Maiara, tinha 2 anos quando consultou o neurologista pela primeira vez. Na época, o médico disse que a menina ainda era muito pequena para fazer um diagnóstico. Então, naquela época, foi complicado para mim, eu me senti muito angustiada de não saber aonde recorrer e não ter nenhum profissional que pudesse me ajudar. Até que Ana Carolina começou a ir para a escola. Lá, ela não conseguia interagir com outras crianças, não tinha amigos, ficava sempre sozinha. Depois de muita insistência, Maiara finalmente obteve um laudo da neurologista que acompanhava o caso há alguns anos. Ana Carolina teria uma possível deficiência intelectual leve. A mãe levou o diagnóstico para a escola e a menina começou a frequentar as aulas de Rosângela, que é professora de educação especial. Como a menina sempre foi muito inteligente, Rosângela desconfiou do laudo médico e sugeriu a Maiara que ela fizesse outro teste. A gente conheceu essa startup ano passado num evento de autismo e propomos para eles uma parceria. Então a gente tem com a Cognisais um termo de cooperação técnica. Com isso a gente conseguiu contemplar, abranger 60 famílias. Essa plataforma tem 2 grandes momentos. O primeiro, a família preenche em casa, na hora que ela quiser, a partir de uma assistente virtual, um protocolo de traços autistas. Dependendo do score, do resultado, ela vem para fazer o rastreamento ocular e visual. Isso retifica, reafirma um pré-diagnóstico. Então, quando a professora da Ana Carolina, minha filha, procurou que ela ia participar do teste, meu Deus, para mim foi uma alegria imensa saber que eu poderia chegar, depois de tantas lutas, tantas procuras, vários lugares que eu fui, dei entrada até na procuradoria para ver se eu conseguia alguma coisa. E foi uma alegria imensa eu poder saber que eu ia poder ajudar ela no tratamento, que eu posso agora fazer o tratamento dela, porque agora com o teste eu vou conseguir fazer o tratamento dela correto. Eu não conversava assunto, eu não puxava assunto e os outros também não, e ficou meio que isso antes. Só que agora eu conheci umas gurias. E aí eu fiz amizade e até me soltei e foi bem legal, porque antes era bem chato, não tinha motivo de ir para a escola, porque não tinha nada para fazer. Assim como Ana Carolina, a Organização Mundial de Saúde estima que 2 milhões de brasileiros tenham autismo. Destes, apenas 3 mil fazem tratamento, porque ainda é difícil identificar a doença e obter um laudo médico. Essa facilidade de utilizar a ferramenta para um rastreio populacional pode diminuir muito o tempo de diagnóstico e a própria jornada do paciente até chegar ao diagnóstico. E isso tem um ganho muito importante, porque no autismo existe uma janela de oportunidade para tratamento que, se perdida, se retardada demais o início do tratamento, o paciente acaba tendo prejuízos. Então, quanto antes for diagnosticado, mais apropriado será o tratamento para esse paciente. O teste que a professora Rosângela recomendou a Maiara foi criado justamente para ajudar pais e mães a reconhecerem os sinais do autismo. A ideia surgiu há 3 anos em Florianópolis, na primeira empresa de tecnologia que faz triagem de autismo no mundo. Quando o paciente chega ao consultório, é realizada uma anamnese e também é necessário uma avaliação com outros cuidadores relacionados àquela criança, adolescente ou às vezes até adulto. Tradicionalmente, utiliza-se observação, relato e uma avaliação psicológica.
A diferença é que com a tecnologia a gente consegue ir antes da sociedade e não esperar o paciente vir ao consultório. O teste que a professora Rosângela recomendou a Maiara foi criado justamente para aumentar essa porcentagem, ajudando pais, mães e crianças a reconhecerem os sinais do autismo e a começarem o tratamento o quanto antes. A ideia surgiu há 3 anos em Florianópolis e deu origem à primeira empresa de tecnologia para triagem de autismo no mundo. De um questionamento da Andressa, que já trabalhava com autismo, ela é neuropsicóloga, e de uma tecnologia que nós já tínhamos à disposição. O que fizemos então foi desmaterializar ou digitalizar aquela solução cara e democratizar o acesso. A solução criada pela empresa de Leandro chama-se Vera. É uma assistente virtual que vai conversar com o usuário como se ele estivesse num bate-papo numa rede social. Vera vai fazer perguntas sobre o comportamento da pessoa que pode ser autista e o resultado sai na hora. Basicamente, a pessoa entra em nossa fanpage, nosso Facebook, e ela manda uma mensagem para a Vera. A partir dali, a Vera entra em cena e começa a auxiliar essa pessoa a investigar possíveis sinais do autismo. Ela pede alguns dados da própria pessoa, né? E então ela aplica esses protocolos internacionais de investigação do autismo. São questionários, são diferentes dependendo da idade e outras características, e ao final a Vera entrega essa resposta com a probabilidade ou a possibilidade dessa pessoa ter ou não autismo. Isso é automático e ela também recebe uma cópia no e-mail. A startup utilizou no projeto metodologias científicas já utilizadas normalmente no auxílio diagnóstico do autismo. Então já são questionários e protocolos já previstos na literatura e já implementados, inclusive pelo SUS aqui no Brasil e também utilizados internacionalmente, então já reconhecidos na comunidade médica. A segunda parte do teste é paga, mas não é obrigatória. O autismo ele se expressa basicamente em expressões faciais ou em reconhecimento de situações sociais e contato visual. O que a ferramenta faz é provocar essas reações em um vídeo de 1 minuto. Então, nós temos uma relação de causalidade, ação e reação. Nós provocamos essa reação emocional e caso essa criança ou esse adulto expresse de fato reação emocional, provavelmente não seja um autista. O que acontece é que quando ela não expressa, nós temos então um alerta. O teste ajudou a Aline a entender melhor os primos Brian e Bianca. Os dois são irmãos, autistas, e a Aline é a curadora responsável por eles há 5 anos. Bianca tem 36 anos e foi diagnosticada com autismo quando tinha 10. Graças à tecnologia, ela descobriu que o grau do transtorno passou de mediano para severo e pôde alterar logo o tratamento. Já Brian, de 37 anos, que tem bipolaridade e retardo mental, soube pelo teste que também possui autismo leve. No caso da Bianca, foi praticamente uma revalidação do diagnóstico. Fazia muito tempo que a gente não fazia o diagnóstico, né? Na verdade, a gente não confirmava. E ao longo da vida da Bianca, ela foi tendo muitas mudanças de comportamento, né? A triagem que a gente fez com a tecnologia da Cogniscience foi justamente para nos ajudar em que momento entender que momento que ela estava. No caso do Brian, a gente não tinha o diagnóstico de autismo, mas também da mesma forma veio tendo alterações comportamentais muito diferentes de quando ele era adolescente, quando ele era criança. E aí eu resolvi fazer o teste para a gente verificar. E não sei se dá para dizer que é uma surpresa, mas no caso dele que já tem bipolaridade e retardo, surgiu sinais de autismo leve. E isso me ajudou a entender um pouco melhor, então, essas mudanças de comportamento que ele está apresentando hoje. Diagnosticar o autismo precocemente significa mais qualidade de vida para toda a família, além da chance de começar cedo o processo de inclusão social. O diagnóstico ele é importante por 2 motivos. Primeiro, porque a gente tem condições, enquanto professor, de escolher as estratégias adequadas e sermos mais assertivos nas metodologias. Com isso, a gente dá condições dessa criança, desse estudante aprender no ambiente comum. Isso é inclusão, porque a gente vai ao encontro da necessidade dele.
Diagnóstico tardio, ele dificulta uma série de coisas. Por exemplo, a parte da comunicação social. Se as pessoas ao redor do autista não sabem que ele é autista, que ele tem essa condição, que ele tem uma forma diferente de processar as informações, ele acaba sendo alvo de bullying, acaba sendo rejeitado. Depois que eu recebi o diagnóstico, eu passei a me entender melhor, consegui entender por que algumas coisas que me incomodavam, não incomodavam os outros e vice-versa. Por que eu tinha uma reação tão intensa a determinados estímulos, tipo sons, cheiros. Imagine que legal se todas as escolas pudessem oferecer isso aos pais e alunos, e aos colaboradores e todas as pessoas que participam dessa organização. Identificando de forma precoce essas crianças, podendo dar oportunidade delas de inclusão. E não só para as escolas, mas também as empresas, de descobrirem que existem possíveis artistas, possíveis gênios, que são altamente produtivos e que realmente poderão contribuir e serem inclusos na sociedade.